Bom dia, pessoal. Então, conforme solicitado lá no nosso Instagram, hoje a gente vai fazer a leitura e discussão do capítulo 9 do Tratado de Medicina de Família e Comunidade do GUS, que tem como título Participação Popular na Atenção Primária à Saúde. Então, vamos começar com os aspectos-chave. Participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social. Então, a participação popular são forças sociais que vão influenciar políticas públicas e serviços básicos na área social. A participação popular encontra respaldo moral desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração foi feita em 1948, então desde lá já é citada a importância, de haver uma participação popular, na tomada dessas decisões. A Constituição Brasileira de 88 sancionou a descentralização da tomada de decisões e estabeleceu mecanismos para a participação dos cidadãos na formulação, na administração e no monitoramento das políticas sociais. Então, no Brasil, esse respaldo foi tido maior, desde a Constituição Brasileira de 88, que sancionou a descentralização dessa tomada de decisões. Em 1937 até 1936, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, participavam desses espaços somente autoridades administrativas, representantes das esferas do governo. Então, antes de ter a Constituição de 88, as tomadas de decisão ocorriam somente por autoridades administrativas, então não havia participação popular. Apenas depois de 88, com a Constituição, que essa participação popular foi inserida. Em 1990 foram criados os Conselhos Permanentes de Saúde e as Conferências de Saúde nos níveis federal, estadual e municipal, com a representação paritária dos representantes dos usuários e a periodicidade máxima de 4 anos. Então, em 90 foram criados Conselhos de Saúde nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, onde eram composto uma representação paritária, ou seja, 50% dos representantes daquele conselho teriam que ser usuários, já que era uma representação paritária, e havia uma periodicidade, uma troca, dos representantes de 4 em 4 anos. A institucionalização da participação popular se tornou realidade com a Norma Operacional Básica de 96, que determinou a criação e a regulamentação dos Conselhos de Saúde fossem pré-requisitos para o repasse de recursos financeiros para as secretarias municipais e estaduais de saúde. Então, essa Norma Operacional Básica de 96 falou que os recursos financeiros só seriam repassados para os estados e municípios que criassem e regulamentassem os Conselhos de Saúde. Assim, isso foi um estímulo para que os conselhos de saúde em escalas estaduais e municipais fossem criados. Vamos começar então aqui no primeiro parágrafo propriamente dito. A participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação, a execução, a fiscalização e a avaliação das políticas públicas e/ou dos serviços básicos na área social. Por exemplo, saúde, educação, habitação, transporte e saneamento básico. Então, a participação popular são essas forças que vão agir para formular, executar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas que serão voltadas para essa população. E aqui deu alguns exemplos. Como afirma Sayago, não se trata de um princípio novo, de uma nova leitura de experiências anteriores. O conceito de participação foi usado pela primeira vez na década de 1960, nos Estados Unidos, como atributo de processos decisórios ou advocacy planning. Então, em 1990, esse conceito de participação foi usado pela primeira vez lá nos Estados Unidos. A participação era entendida como o elo entre o indivíduo e a sociedade. Na mesma época, a descentralização era apresentada como uma ferramenta que agilizaria a participação de baixo para cima. As experiências inspiradas nessa prática expandiram-se pela Europa em países como Bélgica, Itália, Holanda e França
e no Brasil se apresentou de forma mais destacada na década de 1980, no período de redemocratização do país. Então, esse conceito de participação foi criado nos Estados Unidos em 1960, se expandiu para a Europa e no Brasil ele chegou na década de 80, principalmente no período de redemocratização do país, então no período pós-ditadura militar. Quais as formas que podem ocorrer a participação popular? Não existe uma única ação que caracterize a participação popular. Ela se dá de diferentes formas. Então, existem diferentes meios para que a participação popular ocorra. E aqui vão ser enumerados alguns. Individual. Cada um pode participar falando, escrevendo, discutindo, denunciando, cobrando responsabilidades, encorajando os tímidos e indecisos, aproveitando todas as oportunidades para conscientizar os sujeitos. Pode ser feito em qualquer circunstância em que as pessoas possam conversar. Então, um tipo de participação popular é a participação individual, que através dessas ações pode agir buscando uma conscientização e buscando seus direitos através de meios como uma simples conversa. De participação é a participação coletiva, que se dá pela integração em qualquer grupo social. Para se caracterizar como associação, basta um pequeno grupo de pessoas com algum objetivo definido e disposição de trabalharem continuamente em busca desse objetivo. A força de um indivíduo se potencializa com a força do grupo. Então, a participação coletiva pode ocorrer em pequenos grupos que tenham um objetivo em comum e vão trabalhar em busca desse objetivo. E a vantagem disso é que, como estão trabalhando em um grupo, mesmo que seja um pequeno grupo de pessoas, a força desse grupo vai se potencializar por ser mais de uma pessoa. Participação eventual. Não está inserida num trabalho organizado e contínuo. Ela se dá por uma participação momentânea. Então, a participação eventual vai ocorrer por uma participação eventualmente, né? Então, uma participação momentânea ali e não um trabalho organizado e contínuo. Participação organizada. Se caracteriza pela clara definição de um objetivo e o aproveitamento máximo dos recursos disponíveis em cada momento, assegurando a continuidade das ações. Além da soma das forças, a organização permite a divisão de trabalho, o recebimento de mais informações, a obtenção de maior rapidez e amplitude das propostas e a avaliação mais perfeita dos recursos, dos obstáculos e dos resultados conseguidos. Então, essa participação organizada vai organizar e, com isso, buscar uma soma de forças e uma divisão de trabalho, né, para que assim consiga abranger maiores pessoas e maiores aspectos para buscar um objetivo em comum. Organização. As ações de um grupo, fornecendo ideia ou mesmo materiais para que conjuguem seus esforços visando objetivos comuns. Então, são organizações vão buscar reunir esforços e lutar por objetivos em comum. Na participação em processos eleitorais, a participação individual se dá de 3 modos diferentes: eleitor, candidato ou militante partidário. A participação por meio do voto é o mínimo que se deve exigir para cada cidadão numa democracia representativa. Então, a participação nos processos eleitorais pode ocorrer desses 3 modos, e o mínimo esperado de cada cidadão é participar por meio do voto. Conscientização consiste em dar uma contribuição para que as pessoas compreendam que todos podem e devem lutar constantemente pela conquista ou preservação da liberdade, de pensar e agir, e pela igualdade de oportunidades e responsabilidades. Então, essa participação em conscientização vai buscar conscientizar mais pessoas pela luta, por preservação de direito, pela liberdade de pensar e agir,
pela igualdade de oportunidades e responsabilidades. Então, existem diferentes formas de ciência e que vão ser enumeradas aqui agora. É ajudá-la a fugir da alienação e despertá-la para o uso da razão, dando-lhe condições para que perceba as exigências morais da natureza humana. Consciência individual é aquela que se concretiza pelo fato de a pessoa ter compreendido e incorporado os motivos das necessidades que requerem enfrentamento conflitos. Como tal, responde individualmente às necessidades. Consciência social é aquela em que a pessoa tem de si mesmo como ser social, assim como de suas necessidades e frustrações. Requer pensar no enfrentamento comum daqueles que vivem em condições socialmente semelhantes. A conscientização como processo pedagógico da participação requer a passagem da consciência individual para a social. Então, aqui trouxe as diferentes consciências que cada um pode ter e o que representa cada uma delas. Uma das formas de participação popular mais utilizada é a mutirão. Trata-se de um apelo, de um convite à população para que realize com seus próprios trabalhos, tempo de lazer e às vezes dinheiro, ações e obras de responsabilidade do governo. Então vão reunir um grupo de pessoas para agirem executando ações e obras que seriam responsabilidades do governo. O governo provavelmente não cumpriu essas responsabilidades e assim essa, essa participação popular vai ocorrer agindo e executando essas ações e obras. Legislação. Então, aqui na legislação vai trazer o respaldo, né, legal que garante que a participação popular exista e ocorra. Então, a participação popular encontra respaldo legal desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Então, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já trouxe a participação popular como base da autoridade do governo. Então, é essencial para a construção de um governo. A participação popular nos colegiados de gestão foi a Resolução número 6, de 3 de maio de 1984. Essa resolução aprova as ações integradas de saúde aplicáveis às ações integradas de saúde. As AIS propunham como instâncias de planejamento e gestão a Comissão CIPLAN, as Comissões Interinstitucionais de Saúde, CIS, as Comissões Regionais e Interinstitucionais de Saúde, CRIS, e as Comissões Locais e Municipais de Saúde, CLIS ou SINS. As duas últimas previam a participação de entidades representativas da população local. Então, aqui no Brasil, na área da saúde, a primeira proposta que trouxe essa participação popular foi essa resolução que aprovava essas ações integradas de saúde, onde nas normas gerais aplicadas de saúde foram divididas essas comissões para gerir, né, a saúde, onde as duas últimas, que são as comissões regionais interinstitucionais de saúde, as comissões locais e o municipais de saúde, haviam a participação de entidades da população. Então aqui foi o primeiro passo que foi ocorrendo essa participação popular no aspecto voltado para a saúde. Porém, a garantia legal de participação popular fica clara somente na Constituição de 1988, no artigo 1º, no qual se estabelece um Estado democrático de direito, e principalmente no parágrafo 1º, que diz que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos representantes eleitos. Então, desse primeiro passo na área da saúde aqui em cima, foi em 88 que ficou garantida essa ação de participação popular na Constituição. Então, dizendo que o poder aqui vai emanar do povo, que pode exercer esse poder diretamente ou por meio de seus representantes eleitos.
Em 1990, a Lei nº 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, garante a criação dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde com participação paritária dos usuários, trabalhadores e gestores. Então, essa lei, número 8.142, do ano de 1990, foi uma lei criada para que houvesse a gestão do SUS. E nessa lei dispunha que a comunidade devia participar dessa gestão. Então, essa lei garantiu com que os conselhos de saúde fossem criados e que nas conferências de saúde houvesse participação paritária dos usuários, trabalhadores e gestores. A participação paritária dos usuários significa que 50% dos participantes daquele conselho teria que ser usuários e os outros 50% seriam divididos entre trabalhadores e gestores. Então, com essa participação paritária dos usuários, trouxe a participação popular para dentro desses conselhos de saúde. Em 1992, a Resolução 33 do Conselho Nacional de Saúde aprovou as recomendações para a constituição dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Então, em 92, foram criados, além do Conselho Nacional que já existia, a resolução do Conselho Nacional criou para que houvesse, além do Conselho Nacional, os Conselhos Estaduais e Municipais, assim permitindo uma descentralização também dessa gestão da saúde. A Norma Operacional Básica de 1996, 996, torna realidade a institucionalização da participação popular, pois determina a criação e o funcionamento de conselhos conforme as determinações legais como pré-requisitos para o repasse de recursos financeiros para as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, essa norma operacional básica de 1996 falou assim, a gente só vai repassar o dinheiro para as secretarias estaduais e municipais que criarem e colocarem em funcionamento esses conselhos de saúde em níveis estaduais e municipais. Então, isso meio que forçou essas secretarias estaduais e municipais a criarem seus conselhos e assim, como esses conselhos continham a participação paritária, assim a participação popular se tornou mais evidente nessa gestão e administração da saúde por meio desses conselhos. E a ampliação do conceito de cidadania fundamentam a participação cidadã, pois substitui a categoria comunidade ou povo pela sociedade como categoria central. Então, essa universalização dos direitos sociais e do conceito de cidadania fundamentou essa participação social por mudar essa categoria de comunidade ou povo por uma categoria sociedade. Então, isso resulta em uma nova compreensão do caráter do Estado, remetendo à definição das prioridades nas políticas públicas com base em um debate público. Então, as definições das prioridades agora teria como base o debate público. E a Constituição de 1988 oficializou a transição para a democracia do Brasil. Então, com o fim da ditadura, trouxe a redemocratização do Brasil. Descentralizou a tomada de decisões e estabeleceu mecanismos para a participação dos cidadãos nas políticas sociais. Então, foi a Constituição de 88 no Brasil que trouxe essa participação dos cidadãos como possível nas escolhas ali de administração dessas políticas sociais. Essa base legal propiciou a criação de mecanismos institucionais que compõem ferramentas de cogestão e controle social, no qual inclui conselhos gestores, ouvidorias públicas, conferências, orçamento participativo e mecanismos deliberativos no interior das agências reguladoras. Então, para que a participação popular fosse devidamente, houvesse devidamente,
incluiu a criação desses conselhos, dessas ouvidorias, dessas conferências e desses outros aspectos para que a população pudesse ser ouvida e pudesse expressar sua opinião. Os conselhos gestores são os mecanismos mais importantes de participação popular e não se destinam somente a incluir os segmentos sociais menos favorecidos, mas também têm função expressiva na formulação de políticas públicas. Então, a importância desses conselhos gestores. Estão organizados em nível local, estadual e federal de governo, estabelecem espaços nos quais cidadãos, prestadores de serviços e governo se reúnem para definir políticas públicas e supervisionar sua implementação. Atualmente, mais de 28 mil foram estabelecidos no âmbito das políticas de saúde, educação e meio ambiente, entre vários outros temas. Então, esses conselhos gestores são organizados em nível local, estadual e federal, e é um espaço onde vai reunir cidadãos, prestadores de serviço e governo, e com essa reunião vão poder ser discutidas e definidas as políticas públicas e como vai ocorrer a implementação dessas políticas. E são determinadas por temas, como aqui, por exemplo, citou as políticas de saúde, de educação e meio ambiente, entre vários outros que existem. Com a criação do SUS, a saúde emerge como questão de cidadania e a participação política como condição do seu exercício. Os conselhos de saúde surgiram dessa estrutura legal como instituições responsáveis por capacitar a participação dos cidadãos na gestão de saúde. Então, esses conselhos de saúde que permitiram os cidadãos participar da administração do SUS, e eles ocorreram desde a criação do SUS. A Lei 8.142, pela primeira vez, institucionaliza a participação da população nas políticas de saúde em 3 esferas: municipal, estadual e federal, por meio da participação nos conselhos de saúde formado por 25% de gestores, 25% de trabalhadores do SUS e por 50% de usuários do sistema, e nas conferências de saúde. Então, essa lei 8.142, que institucionalizou essa participação popular, onde colocou que deveriam existir essa divisão municipal, estadual e federal da saúde, que existissem esses conselhos de saúde em cada um desses níveis, e esses conselhos de saúde que devem ser formados por 25% dos gestores desses sistemas de saúde, 25% por trabalhadores das pessoas que trabalham para o SUS e 50% por usuários do SUS. Então, essa foi a participação com que foi determinada para esses conselhos de saúde serem formados. As conferências devem ocorrer de 4 em 4 anos, nas 3 esferas, e entre elas podem ser realizadas conferências temáticas. Então, as conferências ocorrer de 4 em 4 anos nas esferas municipal, estadual e federal, e entre esses 4 anos podem ocorrer conferências temáticas, então com temas determinados de acordo com que haja necessidade e for reconhecida a necessidade de um tema específico a ser trabalhado. Além dos conselhos e conferências de saúde, existem outros mecanismos de participação da sociedade na construção de políticas públicas para o SUS, elencados pelo Ministério da Saúde. Então, além desses conselhos e das conferências de saúde, a população ainda pode participar de outros modos, não existem só esses. Então, aqui vai trazer alguns modos com que a população pode participar. Um deles é a Ouvidoria Geral do SUS. Então, aqui o site da Ouvidoria Geral do SUS, que é um canal de comunicação que possibilita a mediação e busca o equilíbrio entre cidadão e SUS. A Mesa Nacional de Negociação Permanente no SUS tem o objetivo de estabelecer um fórum permanente de negociação entre empregadores e trabalhadores para discutir a estrutura e gestão administrativa do SUS, instituindo processos para tratar conflitos e demandas decorrentes
de relações funcionais e de trabalho entre profissionais. A mesa é constituída por gestores públicos, gestores de serviços privados conveniados ou contratados do SUS e entidades sindicais nacionais representativas dos trabalhadores, garantindo a participação efetiva de todos os envolvidos na construção desse sistema de saúde brasileiro. Então aqui essas mesas, né, que podem ser criadas também e que também vão ter a participação popular como parte constituinte delas. ParticipaNet SUS, então aqui o site é uma estrutura virtual de trabalho e pesquisa que permite o compartilhamento e análise de informações sobre ações e demandas de saúde pública no Brasil. Para que haja liberação do acesso ao ParticipaNet SUS, o gestor de saúde indicará um técnico responsável pela operação do sistema. O objetivo é viabilizar e quantificar a participação social na definição de políticas de saúde. Também estão disponíveis as principais características e o endereço de cada um dos conselhos municipais. Então, aqui outro meio com que a população pode participar por meio desse ParticipaNet SUS. E por fim, né, desse tópico, o Disque Saúde, que é o 0800 61 1997, que é a central de teleatendimento do Ministério, disponível para que o cidadão se informe sobre campanhas de saúde, esclareça dúvidas e receba orientações sobre saúde. Então, aqui trouxe, por fim, esses meios com que a população pode participar, além dos conselhos e das conferências de saúde. Então, com isso, a gente vai terminando esse vídeo. Vamos continuar no próximo vídeo, tratando dos conselhos e conferências de saúde. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Diga aí nos comentários o que achou. Sugestões também podem ser enviadas aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. Siga a gente no Instagram. E no mais, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. E acompanhe os próximos que a gente vai continuar discutindo esse capítulo. E até a próxima.